No ar, o programa 10 Minutos Sobre. Informação direta, sem perder tempo. Eu sou Júlia Cotrim, aluna do 4º período do curso de jornalismo. E no programa de hoje recebo Daniel Lopes, professor e psicólogo clínico, para falar sobre a fome emocional e como ela pode se transformar em um risco para a obesidade. 10 minutos sobre. 10 minutos sobre. 10 minutos sobre? 10 minutos sobre. A fome emocional é um fenômeno que ocorre quando as pessoas comem não por necessidade física, mas por emoções como a ansiedade, tristeza ou estresse. Isso pode parecer algo inofensivo, mas em longo prazo pode contribuir para problemas de saúde como a obesidade, especialmente se não for controlado. Professor, em quais momentos as pessoas tendem a comer por emoção? As pessoas comem por emoção, geralmente quando elas estão muito ansiosas ou muito estressadas ou com várias emoções negativas acontecendo naquele momento. E até que ponto a fome emocional é aceitável e saudável e quando ela se torna um risco? Sobretudo, ela nunca é saudável, porque a gente deveria se preocupar em alimentar-se com lógicas fisiológicas de fome e saciedade. O que acaba é que a gente recorre à comida como um elemento muito mais de gerar prazer do que alimentação. Então tem uma tendência a esses hábitos se tornarem bem pouco saudáveis e gerando novos prejuízos ao sujeito em breve. E isso a gente tende geralmente a comer quando está muito ansioso. A ansiedade é um dos principais fatores? A ansiedade é um dos principais fatores, tristeza, né? Geralmente a gente trabalha com a ideia de que emoções negativas levam a gente para esse tipo de alimentação. Fisiologicamente falando, na hora que a gente come, tem uma sensação de prazer, é bom, é agradável se alimentar, principalmente, né, falando de comer emocional, fome emocional, as pessoas buscam alimentos mais calóricos, doces, não são pessoas que vão buscar geralmente uma alface ou um filé de frango. Sim. Né? E aí isso já é uma sensação de prazer, de satisfação mesmo, e esse prazer acaba negando um pouco dessa emoção negativa que estava acontecendo antes. Então é como se fosse um tampão. Naquele momento estava algo ruim, anestesia o sujeito, isso. Estava desagradável, agora tem um negócio que deu um prazerzinho, naquele momento passa essa emoção, e até que ela volte, eu estou me sentindo satisfeito com alguma coisa. E como essa fome emocional está relacionada ao aumento dos casos de obesidade, né? Mas basicamente o que acontece é, se toda vez que a gente tem alguma angústia, alguma situação negativa, uma emoção negativa, eu recorro à comida, eu acabo comendo em volumes e quantidades bem maiores do que eu comeria por uma lógica puramente de fome. Né? Fome, a gente vai lá, faz o almoço, está satisfeito, parou. A fome emocional mas um chocolatinho agora fazia meu dia melhor. Eu tive um dia estressante, eu mereço uma parada gostosa para comer, eu mereço comer uma pizza, eu mereço um sorvete. Então ele não leva uma lógica de saciedade. Então, por não seguir a lógica de saciedade, tem uma tendência natural de levar tanto a sobrepeso, obesidade, quanto a outros possíveis transtornos alimentares. E como é que a gente diferencia isso? Quando a gente está comendo por fome emocional ou quando a gente está comendo por fome, de fato? Basicamente, a diferença é o que está te mobilizando. Os sinais de fome não são os mesmos sinais de ansiedade, tristeza e afins. Né? Então, a fome tem a ver com o sistema fisiológico. Eu sinto meu corpo precisando de alimento, minha barriga faz um barulhinho, né? Eu sinto um desconforto, eu preciso me alimentar para poder lidar com isso. A fome emocional, ela, por exemplo, ela não segue uma lógica de saciedade. Então, você está satisfeito, você comeu, mas ainda tem alguma outra coisa, é pelo prazer. Comer é prazeroso, mas comer simplesmente pelo prazer passa do ponto do saudável e leva a gente para esse tipo de transtorno possível. Como é que a psicologia pode ajudar as pessoas, né? O tratamento psicológico pode ajudar as pessoas que estão sofrendo da fome emocional? No nosso trabalho, geralmente, começando a falar de uma fome emocional, a gente sempre busca entender os gatilhos para esse comportamento. Então, o que está levando o sujeito a buscar aquele tipo de alimento naquele momento? Na hora que as pessoas se tornam mais conscientes dos motivos pelos quais elas estão se alimentando, a gente consegue remodelar alguns hábitos e trocar algumas possibilidades ali de comportamentos que sejam mais saudáveis e ela obedecer esse sistema de fome e saciedade e buscar se regular emocionalmente com outras atividades, outras possibilidades que sejam menos prejudiciais à saúde dela. Teria alguma dica que o senhor poderia dar para as pessoas que estão ouvindo, que estão sofrendo disso? Alguma coisa que elas conseguiriam fazer? Acho que uma boa dica é você sempre se questionar se é fome ou é vontade de comer. Né?
tô comendo porque eu mereço, essa frase geralmente é um problema, né? Tipo, eu mereço um chocolate, já sabe que não é fome, né? Não, hoje eu mereço alguma coisa, eu vou dar prejuízo no rodízio. Esses tipos de indícios já mostram pra gente que não está se preocupado muito em uma lógica nutricional, e sim numa lógica de uma regulação e, sobretudo, está atento aos momentos em que essa alimentação é diferente, né? Em quantidade, em frequência, ficar um pouco mais atento aos próprios hábitos e às próprias emoções. Está se tornando uma epidemia mundial a questão da obesidade, né? Como a psicologia se preocupa com isso? A gente tem que entender todos os fatores que colaboram para a obesidade, né? A fome emocional é um deles, sobretudo uma lógica mais de comportamento do sujeito. Mas a gente também tem outras questões, né? O acesso à alimentação saudável é sempre complicado. Se você sair com seus amigos no final de semana e se for para um shopping, eu acho que talvez seja muito mais barato comer um hambúrguer de fast food que fica pronto em 15 minutos, a gente sabe lá o que tem naquela composição da carne, do que parar e comer num restaurante, né? Tem a questão de acesso, de valores, e o fato de que a alimentação para a gente está muito vinculada a uma lógica de recompensa, sobretudo social. Você não sai com seus amigos para comer uma salada com frango, você sai com seus amigos para comer algum fast food, né? Alguma coisa em grandes quantidades e em pouca qualidade calórica. A gente tem uma vinculação muito forte, historicamente falando, de alimentação com hábitos de socialização. Então a gente interage com as pessoas comendo, interage com as pessoas bebendo, e isso altera muito a nossa prática de alimentação. Inclusive uma atenção que a gente sempre tem no consultório é das pessoas mapearem como é que é a alimentação delas dia de semana e final de semana. É muito diferente o que elas comem e o quanto elas comem quando elas estão acompanhadas e quando elas estão sozinhas, né? Isso muda muito também a dinâmica deles. Então a psicologia ela tende a olhar para esses problemas de saúde de uma forma mais ampla. Eu preciso entender o que é do sujeito, o que é do contexto, né? Quais são as dificuldades para o acesso a uma alimentação mais saudável, se é possível ter uma alimentação mais saudável, né? E tentar entender como a gente pode auxiliar a pessoa da melhor forma nesses hábitos. Professor, como é que a psicologia enxerga esses remédios que auxiliam na saciedade? Vamos lá, esses remédios que estão aparecendo agora, né, eles têm uma lógica de funcionalidade que é atuar no neurotransmissor e impedir que o sujeito sinta fome e se sinta mais saciado. Então, com isso, ele vai automaticamente se alimentar menos e teria, então, essa perda de peso, o que colaboraria até para uma mudança de hábitos de comportamento. O que a gente está estudando hoje na psicologia, sobretudo, e tem alguns estudos bem recentes sobre isso, é que, para casos de fome emocional, esses remédios não funcionam. Porque não é uma lógica de saciedade ou de fome. É uma lógica de regulação emocional, né, de vontade de comer. Então, para esse tipo de paciente, esse tratamento não costuma ter tido resultado, porque mesmo que fisiologicamente ele não queira comer, a necessidade de se alimentar como forma de se regular acontece. Então, para esses pacientes, não é uma boa ferramenta, pelo menos os estudos não estão mostrando boas evidências nesse caso. Então, o tratamento seria realmente a pessoa voltar a atenção para a psicologia, para a questão da mente? O remédio, nesse caso, ele vai ser utilizado como um tratamento auxiliar para a gente. Se for só a ideia do remédio, ele tem uma tendência de não dar muito certo, porque, de novo, a pessoa não está comendo por fome. Então, impedir fome para ela não adianta muita coisa. Então... E como é que você vê essa questão? Muitas pessoas falam, né, para pessoas que estão nessa situação, que é falta de força de vontade. Como é que você enxerga isso? A desculpa de que é tudo falta de força de vontade é sempre uma desculpa que vai acabar aparecendo sobre discussões em psicologia. Mas, cara, é muito difícil mudar hábitos tão arraigados em você. Eu estou falando de um hábito aqui sobre alimentação, que é o hábito social histórico. Desde a Idade Média você fala dos grandes banquetes. Então, não é simples mudar a relação que a gente tem com a comida para algo mais fisiológico. Sobretudo porque quando você era criança, provavelmente seus pais te recompensavam com comida. Foi ali que você aprendeu. E quando você faz alguma coisa que você não queria, você merece comer um doce. Né? Quando você era criança, provavelmente você não queria almoçar. E aí os seus pais falavam, se você comer tudo, eu te dou a sobremesa. E aí você comia tudo, o que já era o suficiente para te saciar, mas agora vinha a parte boa, que era a sobremesa. E era a parte que interessava. Então você comia muito mais do que você deveria ter comido. A gente aprendeu muito cedo sobre isso. Né? Comida ser recompensa para a gente é vista em filme, é na relação com nossos pais, e nunca foi uma lógica, né, de come o que você está satisfeito. Come o que eu estou botando no seu prato e come até acabar o prato e depois tem a sobremesa. Nunca foi muito sobre uma lógica de saciedade, né? Muito obrigada, professor, pela sua participação. Prazer estar aqui.
Foi um prazer estar aqui com vocês, né, hoje conversando um pouquinho sobre isso. 10 minutos é só o início para algumas coisas para a gente poder conversar, mas eu acho que dá para as pessoas se interessarem e pesquisarem mais sobre isso depois. Então, conta comigo, é um prazer estar aqui. Galera, discutir alimentação é algo um pouco mais complexo do que parece, então não tenha vergonha de falar dos seus hábitos, busque pessoas que você possa conversar, seu nutricionista, seu psicólogo. Essas coisas precisam ser conversadas, não guarda nada para você não. A gente tem que botar as coisas para fora, pedir ajuda não é vergonha nenhuma, e se você tem dificuldade com isso, busque uma pessoa que pode te ajudar. Muito obrigada, professor, mais uma vez, e agradecemos aos nossos ouvintes. E para você conhecer esse e outros programas, é só sintonizar na Rádio Uva Barra. Esse episódio tem a produção de Vitor Luiz Leite e Júlia Cotrim. Apresentação e roteiro de Júlia Cotrim. Edição de áudio Vitor Luiz Leite. Coordenação da Rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto. 10 minutos sobre. Rádio Uva Barra.